uma pessoa que está doente, está sem vitalidade, está morrendo, está com doença, com o caminho fechado, o filho de Yamin, consagrado, vai lá e consegue, através de oferendas, rituais, magias, transformar aquilo. Olá pessoal, eu sou o Dr. Alexander, Awo e Fajopé, e este é o programa Universos. O vídeo mais acessado aqui do meu canal foi a live para o Facebook que eu fiz em novembro do ano passado, falando sobre as mães ancestrais, sobre Yamin Oxorongá. Pessoas de vários estados e até países me procuram até hoje buscando mais informações. É por isso, para trazer mais conteúdo, que eu hoje trouxe um programa especial sobre elas, as mães ancestrais e Yamin Oxorongá. Divindade boa ou maléfica? Bom, para começar esse programa, devemos entender o seguinte: Yamin, em Yorubá, significa minha mãe. Então, como a divindade pode ser amada e adorada como uma mãe, percebendo a palavra, se ela é toda estigmatizada como uma bruxa má? Isso não existe. Yamin é amor, zelo, compaixão, proteção, benfeitoria, saúde e até paz. Agora, isso depende muito do filho. Isso depende muito do contexto. O filho, quando está errado, a mãe vai sim punir. A mãe vai sim cobrar e até bater. Então, nós temos aí um conceito de que a energia de Yamin também está ligada ao fenômeno materno, de tanto proteger quanto cobrar do filho se ele estiver errado. E todos nós, seres humanos, somos filhos de Yamin. Todos nós, seres humanos, somos de Yamin. Por quê? Não existe ser humano que não tenha nascido de um útero e de uma mãe. Dentro dos versos de Fá, nós aprendemos as histórias das divindades e como elas surgiram. As Yamin receberam de Olodumare, que é Deus, o poder de regir o mundo. Elas são as verdadeiras executoras da lei, a que se faz, a que se paga. Tanto que, uma curiosidade, durante muitos anos, isso lá atrás, na África, as pessoas eram julgadas pelas suas benfeitorias ou pelo aquilo que faziam de errado. Quem julgava eram as Yamins, culpando, punindo ou absolvendo a pessoa. Tanto que uma das coisas mais importantes que todos nós devemos tomar muito cuidado na vida, para não sermos julgados pelas Yamin e punidos, é como lidamos com a nossa vida, como honramos a nossa vida, como trilhamos o nosso caminho de vida. Obviamente, se elas são executoras da lei, a que se faz, a que se paga, o que você faz aqui está também na mão das Yamin cobrar, seja você quem for. Todos nós, seres humanos, vamos um dia, e isso durante a vida também, ir pagando aquilo que fizemos. É como mais ou menos, todo mês, você paga aquela luz que você gasta. Você usa o crédito de uma coisa que você tem. Então, o culto a essa divindade é um culto muito sério. Não é um culto a um monstro, uma divindade horrorosa, como muitos fazem. Isso sabemos que teve que ser colocado em algumas... tem que ser colocado em algumas horas para que o ser humano respeite.
né? Porque o nosso código de ética, digamos assim, às vezes aqui no Brasil, ele é muito complexo. Então, muitos babalaôs temendo a força de Yamin, o culto ser usado de uma forma errônea, foi colocado esse tabu. Só que hoje nós temos aí conhecimento, assim como muitos sacerdotes que vão viajando para a África e vão aprendendo, vamos nos modelando para dentro do culto do orixá, a gente vai vendo que não é assim que funciona, apesar de que muitas vezes o medo imposto, ele é que faz uma organização dentro da religiosidade. Iniciação e culto. Yamin é de suma importância na vida de qualquer ser humano. Todos nós, como eu falei, pertencemos a Yamin por quê? Desde quando a pessoa veio de um útero, passou por uma gestação, nós temos nossos órgãos e o sangue está correndo quente pelo ser humano, todos esses são atributos de Yamin Oxorongá. Então o fenômeno Yamin, ele acontece na vida de cada ser humano quando a vida dele é concebida. Nós temos aí o orixá Ori, o nosso orixá individual, e Yamin é uma força, né, que para muitos também é considerada um orixá, não vou entrar nesse mérito, que isso vai muito do aprendizado pessoal e até regional da África, de cada família, de cada local. Então, nós vamos tratar desse ponto. Porém, esse fenômeno, a força de Yamin, está presente dentro de todos nós. Seja devoto de orixá A ou B, somos regidos por Yamin. É como se fosse, todos somos regidos por Deus. Yamin porque viemos de uma mãe. E tem um fator principal. Yamin está dentro da existência do ser humano. Yamin está dentro de sua força, dentro da concepção do ser humano. Se você for em todas os versos de Fá de concepção do ser humano, se você for no que o nosso culto Yorubá acredita na concepção do ser humano, você vai ver que a força de Yamin está presente. Por quê? Porque é a força da mulher, em todos os seus aspectos. Um devoto que deseja cultuar ou até mesmo fazer o que chamamos de pacto com Yamin, entenda que pacto é uma aliança. Não tem nada a ver com a forma do que entendem no Brasil, né? Rituais satânicos, essa loucura toda. Nós temos como pacto, chamado também de Imulé, ou Imulé, é quando você faz uma aliança com a força desta divindade para que através dessa iniciação, dessa preparação, aí você pode chamar de diversos nomes, não existe iniciação para mim. O que nós chamamos de iniciação é aliança. É o fato de você cuidar sempre desta força e se beneficiar dela, certo? Então, o que essa iniciação traz para uma pessoa? Porque é muito mal interpretado aqui no Brasil. Primeira coisa é transformação. Tudo que existe no culto de Yamin quer dizer que transforma o ser humano. Yamin ensina o ser humano a ser forte, pensar muito e tomar cuidado com o seu caráter. Lembra da lei do aqui eu faço, aqui eu pago? Então, o caráter é importantíssimo. Ele traz um equilíbrio para ter uma vida melhor. As pessoas geralmente, pessoal, esquecem muito da questão o que eu estou fazendo para melhorar ou não na vida. O que eu faço e me prejudico na vida. Pensando nisso, quando você faz uma aliança com essa força, você entende que você não pode exacerbar os seus atributos negativos, que é a mentira, a falsidade, a traição, a injúria. E a mim, do alto do seu poder, quando ela vê o ser humano fazer isso, ela já marca. Por isso, muitas pessoas falam mal do culto, interpretam o culto de Yamin como um culto ruim e maléfico, quando as pessoas são culpadas pelo que estão fazendo. Como a África é muito grande,
E lá nós temos uma diversidade muito grande de forma de cultuar as divindades, de falar das divindades, de representar as divindades. Yami Oxorongá também é chamada de Yami Eleye, que seria a mãe dos pássaros, a grande mãe pássaro. Aí existem vários sentidos da tradução. Pássaros são um símbolo dessa divindade e também muito profundamente é representado Yami pelos pássaros noturnos. Mas por que, Doté? Bom, vamos lá. Os pássaros são todos símbolos, representam a evolução, representam o animal, é o animal que voa. Então, por exemplo, Yami tem 3 aspectos, né, eu vou falar mais adiante. Quando você cultua essa divindade, né, levando em consideração que todo culto nós usamos o axé da natureza, o axé da comida, do animal, do fruto usado, enfim. Quando você faz uma obrigação, faz alguma coisa para Yami e usamos uma pomba branca, o que é a pomba branca? Símbolo de paz, símbolo de apaziguar, símbolo de acabar com guerra, símbolo de pureza. Se você vê que o branco dessa pomba que eu estou falando, dentro dele tem o princípio e o fim, que é o que o branco representa. O vida e luto, nascimento e morte podem ser representados pelo branco. Então, o axé da pomba branca, a força da pomba branca, representa a altivez. A pomba que quando faz assim e levanta voo, ela pode estar levando uma mensagem, buscando ou levando um malefício. Se apazigua muito Yami, por exemplo, com rituais com a pomba branca em diversas formas. Né? Não estou aqui ofendendo o sagrado, apenas trazendo cultura, né? Não ensinando nada que vai ser feito. Quando você vê também o poder de outros animais, já pensaram no poder da coruja? Enxerga à noite, com grande poder de enxergar à distância, extremamente forte. Suas penas têm o poder, primeiro quase toda a pena é impermeável, né, dos pássaros, a água bate, escorre, então muitos axés são feitos de proteção com axés desse animal, sendo a coruja, né, uma força muito grande de Yami. Nós não podemos esquecer do abutre, né, do urubu, que é mais conhecido no Brasil, pelo seu grande poder de transformação. O que eu quero dizer com isso? O urubu, você vê, de uma altitude muito grande, ele sente o cheiro de alguma coisa podre, de uma carniça. E ali ele vem para se alimentar. O urubu se alimenta daquela carne, daquele animal morto, que para nada mais serve para o mundo, digamos, né? Só para ser enterrado e a terra comer o abutre. O urubu come. Trazendo assim, prestem bem atenção, limpeza do universo, da terra, porque onde tiver um bicho morto, ele come, limpando. Ele consegue se nutrir de uma carne podre, ou seja, aquilo que está putrefando ainda o alimenta. Este também é o poder de Yami, de trazer transformação no que precisa. Então existe uma coisa que quando eu sou pactuado com Yami, quando eu tenho a força de Yami, e esses pássaros, a força desses pássaros estão comigo, por exemplo, né? Comigo digo a pessoa que se iniciou. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu estou com o poder do abutre, eu sei o que não está bom, eu sinto o cheiro do que não está bom e posso transformar. Assim nós fazemos quando iniciados na vida das pessoas que precisam de Yami. Você leva aonde está podre a solução. Uma pessoa que está doente, está sem vitalidade, está morrendo, está com doença, com o caminho fechado, o filho de Yami, consagrado, vai lá e consegue, através de oferendas, rituais, magias, transformar aquilo. Agora, cuidado. Se a sua índole é ruim, aquela pessoa que fala mal dos outros, que julga, que queima, que fala mentira, que rouba, que trai, que é falsa, tudo isso, ela
perde o axé de Yamin, enfraquece se ela é iniciada, e o pior, a pessoa passa a ser vista por Yamin como a carne podre. É onde o abutre, o urubu sagrado, simbolicamente falando, vai voar em cima, comer aquela carne. Então é quando se fala às vezes, olha, não faz isso não que Yamin vai comer a sua carne. Cuidado, você está errando e Yamin vai comer você vivo. É exatamente isso. Toda a força, como tudo na vida, né, tem dois lados. A força você pode usar para o bem, você pode usar para o mal. Se uma pessoa é iniciada e ela é ruim, ela usa a força de Yamin para o mal, tudo bem. Ela tem força, ela foi consagrada. Ela vai apodrecer e ser comida por Yamin também. A que se faz, a que se paga. Se você é uma pessoa boa, se você procura seguir o caminho que as divindades nos pedem para seguir, que é o caminho do bem, o caminho de ajudar, de somar, de crescer, você vai ser sempre o pombo branco, que vai estar voando, apaziguando, melhorando, e quando é visto, todo mundo para olhar. Então, muito cuidado com a sua atitude para que perante a Yamin Oxorongá, como você vai ser avaliado? Muito cuidado. As pessoas falam muito, as pessoas querem muito. E nós, sacerdotes, ficamos falando por aí sobre comidas, oferendas. Eu sei que com esse vídeo muita gente deve estar pensando, eu vou perguntar a ele qual oferenda eu devo oferecer. Infelizmente não funciona assim. Tudo na vida existem regras. E dentro do nosso culto iorubá, da nossa religiosidade, algumas forças e alguns orixás são acessados a partir dos seus sacerdotes, exatamente por serem poder muito grande, do qual você não vai mexer a qualquer momento, a qualquer hora, sem um preparo, para não te causar problema. Então, não usamos os sacerdotes sérios, não usam de ensinar comidas, oferendas, sacrifícios, nada para Yamin, sem que a pessoa esteja realmente preparada. Um exemplo, os ovos, até representamos aqui no vídeo, são símbolos muito fortes, pois são a fertilidade, o poder da maternidade e da procriação. Mas para que eu vou usar o ovo? Depende, vários sentidos. O ovo é uma célula na vida, que vai gerar uma vida. E Yamin respeita os ovos. Aonde ela vê ovos, ela procura acolhê-los para transformá-los em vida, que é o seu axé natural. É como se fosse aqui a fecundação do ovo, digamos, simbolicamente falando, óbvio, e do espermatozoide, que dá início à vida do ser humano. Então, esse é o símbolo de fecundidade, fertilidade mais importante para Yamin, só que dentro de cada preparação, ele vai ter uma reação dentro daquela magia preparada. Dentro desse culto, nós entendemos que existem 3 sociedades, ou a sociedade Yamin é dividida em 3 forças, como queira, que cada uma dessas forças distingue o seu poder, certo? Então, nós temos a branca, Funfun, temos a vermelha, Pupá, e temos a preta, Dudu. É uma explicação muito profunda, que é até um pouco complexa, eu vou tentar ser prático, para que eu apenas possa passar conhecimento. A força Funfun de Yamin, que é a branca, você, por exemplo, encontra na Virgem, porque dentro da mulher, em uma mulher, que é a representação viva da força de Yamin, nós temos essas 3 forças, nós temos essas 3 sociedades. Quando você fala da branca, você fala da Virgem, que é a detentora de pureza, da benevolência, do amor, representada pela cor branca. Ou seja, é aquela mulher na sua fase pura, que ainda não menstruou e principalmente não teve contato ainda sexual. Então, essas 2 classificações, de não ter menstruação e não ter contato sexual, distingue a mulher na sua fase branca, na sua fase pura, na fase da criação, na fase em que não existe a maldade, na fase em que não existe nenhuma centelha de algo que possa tirar
a macular a sua criação, né? Esse é um sentido simbólico. Nós temos a força pupá, a fase vermelha, a fase quente, que é quando a mulher menstrua, começa todo o seu ciclo uterino em funcionamento, né? E é nessa fase que a mulher entra no destemperamento, naquela famosa TPM, que é quando ela não se controla, que é quando a mulher em algumas fases entra em ira, em cólera. É onde a mulher que você fala, você é bonita, ela entende que ela está feia, que ela é feia, e ela quase te avança ou te avança. É onde a mulher, eu costumo brincar, mata, bate, esfola e mata. Então isso é um axé da natureza, isso é da natureza feminina. E nós encontramos esse aspecto dentro da força de Yamin. Por isso nós falamos muitas vezes assim, vamos aplacar a cólera de Yamin. Olha, Yamin está avançando numa pessoa. Existe isso também na divindade, porque ela é exatamente o ciclo de vida da mulher. É a fase que nós apaziguamos com o Epô, Pompaco e o Dendê. É a fase que nós apaziguamos com oferendas. É a fase que nós oferendamos para acalmar. Porque o que você faz com a mulher nessa fase? Calma, não é assim. Temos que ter cuidado com a natureza dessa divindade. Por isso, a complexidade, às vezes, do seu culto. Falando em força vermelha, nós temos ali, dentro da iniciação, o nome que a mulher é chamada, que é Adé. Mulheres pactuadas com a força de Yamin para aumentar o seu poder, para usar o poder de Yamin, é chamada de Adé. O homem, que também se inicia sem problemas e passa a manipular a força de Yamin, chamada Oxô. Os seres humanos masculinos e femininos, homens e mulheres, detentores dessa força, usam principalmente a força pupá de Yamin, que é a manipuladora de energia. Então a força vermelha é apenas força incontrolável, que você pode usar para o bem, Fum, ou para o mal, Dudu. Aspecto branco, luz. Aspecto negro é treva, ausência de luz. Lembrando que todas essas forças existem no universo e existem dentro do ser humano. Então não é a divindade que é ruim. Preste bem atenção e aprenda. É o intuito humano, é a índole da pessoa com a sua força que vai usar para fazer aquilo que bem entende. E, obviamente, colher com isso. No aspecto Dudu, no aspecto negro, a mulher que detém esse poder é a mulher anciã, é a mulher mais velha, aquela mulher que não menstrua mais, aquela mulher que já está pronta, ela já amadureceu, ela já entende melhor, ela é sábia, ela não briga por qualquer coisa, ela pondera, ela explica e fala, ela não tem mais aquele destemperamento da mulher mais nova, da fase menstrual. É aquela que também são grandes donas de sabedoria, por isso são grandes juízas. Erros são imperdoáveis, cuidado. Não se deve falhar com essas anciãs. São as mais velhas, as alagbás, alagba, como também é chamada, que é a minha mais velha, é a minha avó. Então essa se respeita. Essa se abaixa a cabeça, você estando certo ou errado, para não apanhar, para não ser julgado. E a avó pode bater, tanto no filho, quanto no neto, quanto no bisneto. Então, muito cuidado. Então, vamos entender de que tudo que expliquei até agora, você já entendeu que Yamin é uma força. E que do ser humano pactuado com ela, ele traz essa força, ele eleva essa força a uma potência máxima.
Por isso passamos pela ritualística. Porém, a índole do ser humano é muito complicada. O ser humano está armado, ele passa no lugar, se sente ameaçado, a primeira coisa que ele faz é atirar, avançar, muitas vezes não pondera. E isso algumas pessoas fazem contra as outras. Dentro do culto de Yamin, entenda, o que Yamin cria, gera e faz de força, só ela resolve. Yamin é um poder tão grande que assustou Eledumare após criada. Eledumare, Deus falou, meu Deus, o que eu criei? Por isso, a única força que nós conhecemos que aplaca Yamin e consegue resolver o problema quando irada é Ifá e algumas magias. Eu mostrei isso na live na época, vou explicar mais profundamente hoje. Muitas pessoas usam essa força para o mal. Já expliquei? Força é força, o que você usa é o que está dentro de você. As pessoas usam a força de Yamin para espraguejar, para queimar, para matar, para prejudicar. E isso pode se fazer com qualquer força do mundo. Existem proteções, existem magias que não deixam esse ataque prejudicar você. O uso, eu botei aqui só o que pode ser mostrado, bem simplificadamente. Existem milhões de magias. Vamos lá. Sabão. Eu não vou mostrar dentro, porque é sagrado. Só estou mostrando aqui, ó, uma cabaça com sabão. Que uma vez que você tire um pouquinho, tome banho, você tira todas as coisas ruins que a mim pode estar trazendo. Se a sua casa, a sua família está sendo atacada, esse tipo de magia que é queimada, ou seja, um defumador, é uma magia que retira tudo de ruim dos ataques de Yamin da sua casa, trazendo ainda benefícios como saúde, paz, cura de alguma coisa e abertura de caminhos até muito rápidos para quem usa. Vale a pena lembrar que existem aspectos que a gente observa nas pessoas atacadas por Yamin. Eu vou falar algumas mais fáceis. Pessoas que as pernas começam a inchar, começam a andar pesado, não tem pessoas com as pernas pesadas e que elas às vezes andam parecendo um pato, muitas vezes é ataque de Yamin, ou pessoas com problemas com Yamin. Lembra que ataque muitas vezes é o que a pessoa faz de errado na vida e ofende as Yamin, tais como aborto, maltratar filho, maltratar mais velho, feitiçaria indevida contra os outros, mentiras, traições, roubo, extorsão, falsidade, o homem que trai a mulher que é muito bacana, está lá dando amor a ele e ele traindo, ele paga e a mim cobra dele. A mulher que trai o marido, está trabalhando, sustentando a casa e ela sendo adulta, ela vai pagar. E a mim começa a ver aquela pessoa como carne podre, como eu expliquei. E é nesse ataque, somente através de ebós, magias e muita coisa, não é fácil, a gente tira as pessoas da mão do abutre. Quando o abutre desce e pega a pessoa igual um pintinho, aí é o perigo. Muito cuidado. Essas magias afastam o ataque, tanto do inimigo, quanto do que você gerou. Sendo que o que você gerou ainda precisa de oferenda, ebó, que é aquilo que você oferece pedindo perdão às mães. Não sei se você vai ser perdoado de primeira. Tem que ter paciência. Porque na mesma proporção que você arquitetou para errar, ou não arquitetou e errou, paciência para ser perdoado. Pessoas atacadas por Yamin têm que esperar, às vezes, a boa vontade dessa divindade se reunir e te perdoar. Pessoas que sempre cuidam e oferendam a Yamin, às vezes alguém faz o mal para você. Aquele mal gerado tem que passar pela mesa, pelo crivo delas. Aí elas pegam lá, costumo muito falar isso para cliente, as pessoas riem.
Esse feitiço aqui é para destruir a vida do fulano? Não, mas fulano está sempre me agradando. Fulano está bem comigo. Não, isso aqui não vai acontecer não. Desfaz isso aí. É quando Yami não aceita aquela maldade mandada para o outro. Agora, tem pessoas, chega a carta na mesa dela, pode destruir fulano. É mesmo, né? Fulano é podre. Melhor ainda, destrói agora. E o mal passa. Por isso pessoas fazem mal para as outras e pagam, e com aquela outra não acontece nada. E outras fazem e pegam. Tudo isso existe uma explicação espiritual. E a minha é tão poderosa que elas ficam no seu, digamos, trono, que seria o topo das árvores, que elas são divindades representadas por algumas árvores, onde nós colocamos oferendas. Lá em cima onde ficam reunidas. Então quando você vai botar uma oferenda no pé das árvores sagradas, pedindo abertura de caminhos, para ser absolvido de uma coisa ruim que você fez, elas lá de cima olham a oferenda e o seu coração quando está ofertando. O nosso pulsar do coração, o sangue batendo no coração, rodando no corpo, com a sua intenção, é a sua palavra para Yami. Então se você vai de coração sujo, não perdoa uma pessoa e faz uma oferenda, elas não aceitam. E se você bota ali um ovo com um dendê, de coração, sendo indicado por um sacerdote, deixo claro, você pode ser absolvido na hora e ainda sai com bônus de caminhos abertos. Uma coisa muito interessante, as Yamis, elas dominam os Ajoguns, que são forças destrutivas na natureza que atacam os seres humanos. Eu tenho até algumas lives e já falei várias vezes sobre isso. Somente elas liberam os Ajoguns para atacar as pessoas e também tiram você da mão dos Ajoguns. Cuidado com todas as suas ações, inclusive os pensamentos. Nunca esqueça de tudo que eu expliquei aqui, te dando uma outra visão da live que eu fiz no programa de hoje sobre a balança de Yami. A balança que não terá benevolência nem piedade com os seus erros. Elas são as donas da ordem e da disciplina no mundo. Como uma mãe coordena seu filho para a vida. E uma mãe quer o filho no caminho do mal. Se ele seguir, ele paga por isso. Yami pode te trazer quando bem cuidada. Fertilidade, cura, equilíbrio, força, perdão, paciência. Cultuar Yami te faz ter força para superar qualquer obstáculo, assim como os pássaros, que sobrevoam acima de tudo, que vêm de cima o todo. Agora, você também pode escolher ser aquele que rasteja, também como alguns animais representados pela força das grandes mães. Espero que o programa de hoje possa trazer muito mais esclarecimento do que você já tinha e te fazer pensar e ver: para que eu vou usar a minha força? Ou que força eu vou buscar na casa de um sacerdote, de uma sacerdotisa preparada para Yami? Com certeza, o que você buscar é o que você vai ter em troca. Bom, esse foi o programa Universos de hoje. Eu sou o Dr. Alexander Awo e Fachopé, e mais uma vez, com muita honra, estou fazendo, com muito orgulho, este programa de hoje, porque eu acho um tema muito importante que as pessoas entendam. Se você gostou, vai aqui embaixo, me dá um gostei, compartilhe nas redes sociais, chame seus amigos para aprender um pouquinho também, principalmente se inscreva aqui no meu canal. Desde já, desejo que a minha Oxorongá abençoe a vida de todos vocês, com saúde, paz e muita proteção. Sorte e axé!